Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho do apoio pedagógico e a dislexia. Tá, crianças que apresentam dislexia, crianças que têm a dislexia, elas necessitam de um apoio pedagógico, certo? Além da escola, tá? Fazer toda aquela parte de apoio dentro da sala de aula, em relação aos conteúdos, em relação às provas diferenciadas, porque a criança com dislexia não pode fazer as mesmas provas que os alunos regulares, ou, aliás, os alunos que não apresentam a dislexia. As provas dessas crianças precisam ser mais enxutas, com mais desenhos, com mais apoios visuais. Claro que o conteúdo é o mesmo da sala de aula que o professor está trabalhando, porém com mais desenhos, pois a criança com dislexia, ela cria um mecanismo de estudo para ela mesma, porque ela sabe da dificuldade dela, então ela vai desenvolvendo um mecanismo de estudo apoiado no visual, no desenho. Então, o apoio pedagógico depois, pós sala de aula, num contraturno, é importante também esse professor de apoio, esse psicopedagogo, seguir a mesma regra da escola. E a escola seguir a mesma regra do professor de apoio, ou seja, uma via de mão dupla. Os dois precisam falar a mesma língua, para que essa criança tenha um entendimento do conteúdo em si, certo? Então, o apoio pedagógico mais a escola, eles precisam estar juntos para apoiar essa criança na questão do desenvolvimento, nas questões matemáticas, nas questões de português, e essa prova tem que ser o mais visual possível. Claro que na leitura, às vezes precisa, em alguns casos, precisa de um professor para que faça a leitura para essa criança, mas o que ela responder, tem um professor escriba e os desenhos, certo? Quanto mais desenhos, quanto mais visual para essa criança, melhor. E a criança que, às vezes o pai olha o caderno, a mãe ou o professor mesmo não entende, vê o caderninho da criança cheio de desenhinhos, né? Quando ele está prestando atenção. Não, ele não está perdendo tempo. E não, ele não está se distraindo. O que ele está fazendo são desenhos, são códigos, para que depois ele lembre, ele memorize aquilo. Então, se o professor falou, por exemplo, tá lá explicando sobre agropecuária, e ele desenha lá um monte de boizinhos, significa que ele criou uma estratégia de, quando ele ouvir a palavra agropecuária, ele vai fazer a relação com o gado, com isso, com aquilo que ele desenhou. Então, respeitem, tá? Não critiquem, não podem as crianças que fazem esse desenho. Falam, não, para de desenhar esse desenho. Não, ele não está desenhando. Ele está escrevendo, só que de uma maneira diferente. Como se fosse um código. Combinado? Tchau, até a próxima.